Alô, meus amigos e minhas amigas. O meu convidado de hoje é uma pessoa muito especial em nossa comunidade. Ele é querido, ele é respeitado, ele é um líder da nossa Igreja Católica em Formiga. Muitos esperaram por este momento. Eu estou aqui com o Padre Aurélio Pereira. Padre Aurélio, ele faz parte dos padres do Sagrado Coração de Jesus, uma congregação muito benquista em nosso país. E nós vamos falar com o Padre Aurélio, inclusive, sobre a sua congregação no decorrer desta nossa entrevista. Um prazer, uma alegria muito grande, Padre, receber o senhor aqui. Obrigado pela acolhida, que eu sei que o senhor tem uma agenda bastante cheia. Obrigado, Jaime. Quero cumprimentar também aos telespectadores. Para mim é uma honra estar aqui, com toda certeza, né? O que a gente pode fazer como padre, como ser humano, pelo bem da sociedade é a obrigação da gente fazer. Então, ser considerado uma pessoa como o carinho que o povo de Formiga tem por mim é muito mais do que eu faço e muitíssimo mais do que eu mereço. Então, é uma alegria estar aqui. Ô padre, eu queria começar com o senhor desde a sua infância. Onde o senhor nasceu? Como é que foi a infância do Padre Aurélio, a adolescência do padre, a juventude do padre? Como é que foi a sua vida lá no início, padre? Eu nasci em janeiro de 61, lá na cidade de Brusque, Santa Catarina. Brusque hoje é uma cidade com 120, 125 mil habitantes. Sou o quinto filho de 6 filhos que os meus pais tiveram. E uma infância simples. Meu pai era funcionário público. Meu pai trabalhava aqui, se chama CEMIG, lá em Santa Catarina, Celesc. Meu pai era funcionário da Celesc, trabalhava no período da noite, tá? E durante o dia tocava, como é comum na nossa região lá, aquelas vaquinhas em casa, uma pequena roça de subsistência, mas vivíamos daquilo que o meu pai tirava como funcionário público, né? Com 11 anos, eu fiz 11 anos dia 22 de janeiro, e no final de março eu entrei no seminário para fazer 5ª série. Na época ainda era permitido isso, né? Fui para a cidade de Rio Negrinho, nós éramos 50 e poucos seminaristas, e interessante, daqueles 50 e pouco que começamos a 5ª série, eu fiquei padre sozinho, cara. Dos 55? Dos 55, eu fiquei padre sozinho. Daquele grupo foram saindo, eu acabei ficando padre sozinho. Padre, o senhor se ordenou em que ano, então? Eu ordenei em 9 de dezembro de 89. Tá? Esse final de ano agora eu completo 27 anos de sacerdócio. Ô padre, tem um ex-colega do senhor que já é falecido, que o senhor sabe muito bem. Ele disse que quando era jovem, ele namorou, ele teve experiências de uma pessoa que até então não tinha ido ainda para o seminário. Com o senhor, então, isso não aconteceu. Não. O senhor já foi como menino para o seminário. Eu passei a minha adolescência toda, juventude, eu de 11 aos 28 que eu ordenei, eu passei a vida inteira no seminário. Mas teve uma razão assim, maior, mais forte, para que o senhor fosse para o seminário? Alguém da família, algum líder religioso que influenciou o senhor, Padre Aurélio? Eu tive um irmão que ele é o 3º filho dos meus pais, o Álvaro. O meu irmão foi para o seminário. E quando a mãe ia visitá-lo, de vez em quando ela levava um junto, até que chegou minha vez de ir. E era um seminário chamado Corupá. O seminário de Corupá é um lugar lindíssimo. Muita água. Eu estava dizendo para a menina que trabalha aqui com vocês, né? Ela estava falando do frio. Eu até dizia que na época de seminário, Padre Eliseu e eu, nós nunca tivemos um chuveiro quente. Todo o período de inverno, o nosso banho era no rio. E só tomávamos banho de chuveiro quando dava muita chuva e o rio ficava com a água muito suja ou muito violento, muita correnteza. O resto, a vida inteira tomando banho frio no rio, em pleno frio do sul, né? Por isso eu acho que eu tenho tanto pavor do frio hoje. Mas, voltando ao que você dizia, meu irmão foi para o seminário. E quando eu fui com a minha mãe visitar o meu irmão, é que eu vi aquilo, e já era coroinha de uma família bastante católica, quero ir para o seminário.
né? E aí começa aquele tempo de preparação. Eu digo assim, Jaime, a gente vai para o seminário. O querer ser padre mesmo vem depois, sabe? A primeira motivação de um garoto para ir para o seminário é ver como é que é. E lá dentro, depois, é que a coisa vai acontecendo. Ou não, né? Ou não, exatamente. E até assim, quando vê como é, às vezes percebe, isto não é para mim. Né? Então, acho que... mas assim, eu, graças a Deus, o Padre Eliseu é um colega de turma, nós dois estudamos, eu sempre um ano à frente dele. Mas nós estudamos juntos assim durante 16, 17 anos. Era uma vida muito gostosa, muito saudável, né? Muito esporte, muito estudo, um estudo puxado. Na época, todo o estudo era feito dentro do seminário. Além das matérias normais de um currículo de 8ª série, 2º grau, nós tínhamos latim, grego, francês. Tinha que dar conta disso tudo. Mas foi muito bom. Padre Ornélio, agora, a congregação foi talvez então pela proximidade lá, os padres Sim. do Coração de Jesus estão bastante localizados naquela região, alguns Sim. seminários estão lá, não é isso? Lá em Brusque, durante muito tempo, tínhamos nós, congregação dos padres do Sagrado Coração de Jesus, na paróquia São Luís Gonzaga, que seria a matriz, como aqui a São Vicente Ferrer, e os padres da Arquidiocese de Florianópolis no Santuário de Azambuja. Eram as duas grandes igrejas que tinham. E lá na nossa paróquia eram os padres da congregação desde 1906, me parece. Ô padre, quando o senhor era coroinha, o senhor se lembra de algum padre, o nome de algum sacerdote que por coincidência talvez tenha trabalhado aqui? Um dos que trabalhou conosco, não como coroinha, mas como formador no seminário, é um cara muito querido aqui em Formiga, hoje ainda já falecido, o padre Daniel Nascimento Lindo. Sim. O padre Daniel foi professor nosso no seminário. Depois que trabalhou aqui, trabalhou com a gente, Dom Wagner, daqui de Formiga. Sim. Né? Mas assim, quem mais marcou a nossa vida mesmo no seminário foi um padre chamado Padre Adolfo. Ele teve com a gente praticamente todo o período de 6ª a 8ª série e depois 2 anos do meu 2º grau, o Padre Adolfo era o formador mais importante que nós tivemos. Mas por serem na congregação, o senhor deve ter conhecido o Padre Cláudio Weber, Sim. Padre Aloísio. Sim. Né? Padre Aloísio dava muitas palestras para a gente, Aloísio Helman, ele dava muitas palestras para a gente. Quando eu estava no seminário de Corupá, o Padre Aloísio era pároco da paróquia de Joinville, em Santa Catarina. Então era a distância, o quê? Vamos botar 100 quilômetros no máximo. Né? E o Padre Aloísio ia muito no seminário fazer formação espiritual com a gente. Né? Padre Leonardo... Leonardo já mais tarde, né? Eu conheci o Leonardo, já era estudante, noviço, talvez assim. Herculano, nosso Herculano, sim, Maurício. Sim. Ô padre, qual é a diferença para que a minha amiga e meu amigo em casa compreendam a diferença de um padre religioso para um padre secular ou um padre diocesano? Vamos começar pelo diocesano. Como o próprio nome diz, o padre diocesano, ele é ligado a uma diocese específica. Por exemplo, diocese de Luz. Né? Ele tem um compromisso, a princípio, de trabalho no perímetro da diocese. Tá? Quando a diocese pode, e ela tem clero suficiente, ela pode ajudar uma diocese necessitada, como a diocese de Luz ajudou por vários anos uma diocese lá do norte, chamada Guajará-Mirim. Mas o padre diocesano, ele é vinculado a um bispo, ligado a uma diocese, ele não faz o compromisso dos votos evangélicos de obediência, pobreza, como nós fazemos. O que isso traz de diferença? O padre diocesano, ele tem direito de usufruir do salário dele do jeito que ele quiser. Eu, como padre de congregação, eu posso tirar daquilo que eu ganho aqui na paróquia, porque nós recebemos salário na paróquia, a gente presta um serviço para a diocese. E a paróquia que pertence à diocese nos paga. Eu tiro o que eu preciso para comprar uma roupa, meu remédio e coisa, e o que sobra eu tenho um compromisso de repassar para a congregação. Tá? Então todos nós ali na casa paroquial, até março deste ano,
Tudo aquilo que a gente não precisava para uso pessoal, nós tínhamos o compromisso de repassar para o seminário de Lavras. Tá? A partir de março, nós estamos repassando tudo para a sede da congregação em São Paulo e de lá eles repassam para as necessidades da congregação. Tá? Daqui a pouquinho nós voltaremos com o Padre Aurélio Pereira. A conversa vai ser muito agradável. Ele é um padre muito espiritualizado, acima da média nos seus conhecimentos teológicos, e vai ser muito importante para cada um de nós hoje escutarmos um pouco mais esse amigo de Formiga que ama essa cidade e que tem dado contribuições muito expressivas para o crescimento do nosso povo. Até daqui a pouquinho. A Casa Auxiliadora faz parte da Rede Geminas, uma das maiores distribuidoras do Brasil. Eu quero falar para você agora sobre uma promoção que a Casa Auxiliadora está realizando. Toda a linha de produtos da Deca, com louças e metais, com preços muito especiais. Visite a Casa Auxiliadora, mas visite hoje ainda. Ela está com a melhor promoção da linha de produtos da Deca. Vale repetir, louças e metais com preços que você não vai ver em lugar nenhum na região. Casa Auxiliadora, Praça Ferreira Pires, em Formiga. Atenção, servidores municipais de Formiga, para este comunicado importante do Sintranfor. Os servidores municipais que entraram com ação judicial requerendo a restituição dos valores relativos aos dias da greve realizada em setembro de 2015 devem comparecer a uma audiência de conciliação. A audiência será na quarta-feira, dia 22 de junho, às 14 horas, portanto, às 2 da tarde, no Fórum da Comarca de Formiga. O Sintranfor destaca que o não comparecimento à audiência pode gerar multa. Por isso, quem entrou com a ação poderá faltar ao trabalho e não terá desconto na folha de pagamento, pois receberá uma declaração de presença. Portanto, é preciso avisar tão somente ao chefe imediato o motivo da sua falta. O Sintranfor informa também que os nomes dos servidores que devem participar desta audiência já foram divulgados no site sintranformg.com. Basta acessar este site. O site do sindicato, repetimos, é sintranformg.com. Para você que quer ter mais qualidade de vida, atenção! A Authentic Esportes proporciona o que há de melhor em tênis, chuteiras, confecções esportivas, masculinas e femininas, e uma grande variedade em materiais esportivos. A Authentic Esportes mantém parceria com as melhores marcas para trazer sempre as grandes novidades para os seus clientes. A Authentic Esportes comemora este ano 10 anos e agradece a sua preferência e o seu carinho. E atenção, a cada R$50 em compras na Authentic Esportes, você vai concorrer a vários vale-compras incríveis. Serão 10 sorteios, 10, isso mesmo, 10 sorteios. O próximo será dia 25 de junho. Fique de olho e participe. Authentic Esportes, 10 anos com você. Supermercado Quissacolão, o supermercado da família. Você já pensou ganhar uma caminhonete S10, branca, linda, 4 portas? Isso é possível. É só você fazer suas compras no Supermercado Quissacolão, o supermercado da família, Rua Barão de Piuí, telefone 33221510, bem no centro da cidade. Supermercado Quissacolão, o supermercado que em dezembro vai fazer a felicidade de um dos seus clientes. Não esqueça, a caminhonete está exposta no Supermercado Quissacolão em seu amplo estacionamento. Supermercado Quissacolão, sempre fazendo o melhor para você. Stairway, curso de inglês.
Em Formiga, o Stairway já está há 28 anos, com a direção competentíssima do professor Clarismar. O Stairway oferece aulas para crianças a partir de 8 anos de idade. Tem inglês para viagem, para negócios, de conversação para adulto e criança, inglês instrumental, inglês para mestrado e também para doutorado. Aulas particulares de inglês é com o Stairway. Procure o Stairway ainda hoje. Fale com o professor Clarismar, ali mesmo na Rua Barão de Piuí 246. Anote aí o telefone do Stairway. 37 é o DDD 3322 1758. Muito bem, meus amigos, minhas amigas, já estamos de volta e hoje estamos recebendo o reverendíssimo Padre Aurélio. Para você que nos vê, para você que nos assiste em outras cidades, eu estou ao lado de um sacerdote hoje que é muito querido na nossa cidade. Ele é o administrador da paróquia São Vicente Ferrer, uma paróquia super tradicional, com um número de paroquianos muito expressivo em nossa cidade. Padre Aurélio, vamos falar um pouquinho dos votos que um padre do coração de Jesus faz na sua ordenação. Pobreza, castidade e obediência. O senhor poderia elencar um pouquinho cada uma delas? Uhum. A gente diz que é o tripé da vida religiosa. Alguns dizem até que não é um tripé, mas tem como se fosse uma mesa com 4 pés. Pobreza, obediência, castidade e vida fraterna. Hoje se fala muito também na capacidade de conviver, né? Porque para você pertencer a uma congregação, você tem o compromisso de viver em comunidade. Não só com os religiosos com quem a gente vive em casa, mas viver em comunidade com o povo de Deus. Eu posso ser um bom padre, mas se eu não conseguir conviver, eu não vou ser um bom padre, né? Então, o primeiro é o voto de pobreza. Não por ordem de importância, mas apenas didaticamente falando. É isso que eu dizia. Aquilo que eu ganho como fruto do meu trabalho não é meu para que eu administre e faça o que eu quiser. Eu tenho direito de usar do que eu ganho para me manter, para comprar os meus remédios, e o restante é de direito da congregação a qual eu pertenço. Sim, mas isso, padre, desculpe, significa vencimento, salário, ou o senhor tem o direito pela administração da paróquia, o senhor falar para o administrador, ou o senhor mesmo decidir, olha, eu preciso de X para ir ao sul, eu preciso de um dinheiro para o dentista, eu preciso de um dinheiro para comprar uma roupa nova, eu preciso de me consultar. Isso se dá com um recurso próprio do senhor ou com um recurso com o caixa da paróquia? Isso é feito com um recurso meu, do meu salário. Do salário do senhor. Então eu primeiro tiro aquilo que eu preciso para isso. E o que eu não preciso, por exemplo, não é todo mês que você vai a dentista, não é sempre que você compra roupa. Aliás, graças à bondade do povo de Deus, a gente compra pouquíssima roupa, a gente ganha muito mais do que precisa, né? Então, o que a paróquia faz? Ela paga o meu plano de saúde. Sim. E ela paga o meu salário. E a questão previdenciária. Isso, né? Agora, o restante é, quando eu vou para o sul, eu sei que eu vou tal dia para o sul. Então, eu vou me programando e vou dizendo, olha, esse mês eu vou reter para mim um pouco mais, porque eu tenho que comprar passagem, né? Isso eu tenho liberdade. Então, o senhor tem que trabalhar da mesma forma que trabalha um cidadão. O senhor tem que ter a sua própria gestão financeira própria. Com certeza, eu tenho que administrar o que eu ganho. Por exemplo, sendo da congregação, aquilo que de direito eu teria por herança familiar, eu tenho 2 opções. Eu posso tanto deixar para os meus irmãos, ou se eu quiser, eu posso passar a minha herança de família para a congregação. Via de regra, a congregação não quer. Ela prefere que a gente deixe para os irmãos, né, aquilo que seria nosso. Então, quando a gente entra definitivamente na congregação, a gente faz um testamento que mais ou menos diz assim: aquilo que eu vier a receber de herança familiar fica para os meus irmãos.
O que eu vier a receber como padre depois desta data é da congregação. Tá? Ok. Ô padre, agora o assunto talvez Outro seja... Pois voto à pobreza, né, é isso. A obediência. O que significa obediência? Eu sei que eu devo prestar obediência a um superior que a gente escolhe. A cada 3 anos, nós escolhemos dentre nós um que recebe o nome de provincial e ele vai gerir a nossa vida durante 3 anos, com possibilidade de ser reeleito por mais 3. Né? Hoje é quem, padre? Hoje é o padre Ronilton, ele é inclusive mineiro de Tuiutaba, tá? Um homem muito bom. E nós temos mais ou menos assim. O que significa esse voto de obediência? Daqui a pouco o provincial vai chegar para mim e dizer: Padre Aurélio, teu tempo em Formiga deu. Normalmente é de 6 a 8 anos. Mas como é que ele avalia isso, padre? Por tempo de transferência que os outros fizeram. Sim. Tem uma regra no direito canônico que diz que o pároco ele assume por ao menos 6 anos. Né? Então, por exemplo, eu assumi a paróquia São Vicente Ferrer no dia 17 de dezembro de 2010. Vamos deixar esse restinho de 2010 fora? 2011, 12, 13, 14, 15, 16. 6 anos. Está terminando, padre? Quase. Está terminando. Está terminando, é. E o senhor já foi pároco, antes do senhor, por gentileza, passar para a castidade, o senhor já foi pároco em outra? Não, é a primeira vez. Como pároco é a primeira paróquia. Eu fui diretor de seminário, trabalhei como formador, como vigário paroquial, como pároco, Formiga é o primeiro lugar. Ô padre, e a questão da castidade, como é que ela se dá hoje? Como é que o senhor a percebe no meio, sobretudo no meio da sua congregação? Existem desistências, afastamentos de sacerdotes por conta disso, por desejo de constituir uma família? Como é que o senhor tem acompanhado os seus colegas sacerdotes ou ex-colegas? Tá. A castidade significa o quê? Para nós religiosos a gente chama de castidade. Para o padre diocesano é o celibato sacerdotal. Ou seja, nós abrimos mão de um direito que nós teríamos de ter uma esposa, filhos, criar uma família, para podermos nos dedicar a um trabalho de igreja mais específico. Né? O meu voto de castidade me diz que eu não posso ter nenhuma mulher, nenhum caso, nenhum rolo, desse o nome que quiser. Isso não é uma imposição, é uma escolha que eu fiz. Tá? Existe essa regra na congregação? Sim. Existe esta regra para o sacerdócio? Sim. Agora, se eu for viver isso apenas como uma imposição de regra, fica muito mais complicado, muito mais difícil. Então, normalmente se diz assim: quem tem o dom de viver o celibato ou a castidade pode ser padre. E não o contrário, de que para ser padre tem que ser. Né? Então, nós não somos homens, ou a religiosa não é uma mulher que não pode ou não consegue amar. Eu tenho que amar os meus paroquianos, eu tenho que amar o povo de Deus, eu tenho que amar os meus colegas padres dentro de casa. Não no sentido sexual, não. Eu tenho que ter amizades com mulheres, quantas eu tenho, graças a Deus, mas eu não vou atrás de uma mulher pensando em alguma vantagem sexual ou algum relacionamento sexual. Né? Padre, mas o senhor é um homem que tem uma comunicação fácil, o senhor tem uma boa aparência. Como é que o senhor lida com esses sentimentos? É um treinamento? É um temor a Deus? Como é que o senhor trabalha interiormente essa negativa no relacionamento com o sexo oposto? Olha, Jaime, isso não é regra, né, nem dogma para ninguém. Eu faço assim. Para mim, eu digo, isto você não tem direito. O que me mantém é isso, é eu saber que com o estilo de vida, com o sacerdócio, com a vida religiosa que eu assumi, eu não tenho o direito de arrumar uma mulher para mim oficialmente, ou muito menos ainda, criar um rolo, como a gente diz, com uma mulher. Eu não me dou esse direito. Como eu acho, por exemplo, que o meu irmão que é casado, se ele quiser manter o matrimônio dele, ele não se pode dar o direito de ter uma amante. Então o meu irmão abre mão das outras mulheres por causa de uma. Eu abro mão de todas as mulheres por causa do meu sacerdócio. O senhor abre mão de todas em razão da sua vocação. Do meu sacerdócio. Sim. Você casado, meu irmão casado, eles vão dizer, não,
Tem muitas mulheres por aí que pudessem dar em cima de mim. Eu tenho uma esposa. Por esta aqui, eu abro mão de todas as outras. Seria uma forma de celibato. Sim. Sim. Padre, o que ocorre quando um colega seu, sacerdote, ele rompe com um desses compromissos? A fraqueza humana acontece, né, Jaime? E é tão comum. Eu hoje ainda, antes de vir para cá, eu vi a capa da revista Veja. É uma tristeza. É um padre que abusou de um menor ainda especial. E aí eu lembrava uma frase que o Santo Padre falou um dia diante deste quadro de miséria. O Santo Padre disse assim: que desserviço uma pessoa pode prestar à sua igreja? Como ela pode prestar um serviço? Fazendo um escândalo desse, eu posso prestar um desserviço à igreja, né? Então, assim, existem colegas, às vezes, mais santos do que eu, mas que de repente chegam à conclusão de que não conseguem mais viver o celibato ou o sacerdócio, que sentem a vontade de ter um relacionamento com uma mulher. E muitos acabam saindo, né? Quando sai, tem duas opções. Ou você entra na igreja com o pedido de dispensa do seu ministério, do seu sacerdócio, dispensa do seu celibato para poder casar, ou você arruma uma mulher e vai viver com ela sem dar atenção para esses lados jurídicos que, né? Tem até um ex-colega do senhor também, meu amigo particular, que hoje não é sacerdote, mas está inserido na paróquia dele e prestando relevante serviço à paróquia hoje. O senhor vê isso com bons olhos, padre? Eu acho que muito mais do que, de repente, o cara levar uma vida dupla, desonesta, Sim. É muito mais decente ele dizer, não dá mais para mim, eu vou largar isso aqui e vou me dedicar aqui. Até porque ele não cometeu, e eu creio nisso, nenhuma atitude errada antes de deixar. Sim. Primeiro ele deixou para depois, né, constituir família. É muito pior o mau exemplo. Ele, né, foi Jaime? sincero, Muito, né, claro, padre? Muito pior. E o que o senhor está citando com o que veio aí do caso do sacerdote, seria mais ou menos do que está ocorrendo hoje na política, o desserviço que os malfeitos, Sim. os homens públicos, a corrupção, e o senhor falava disso num programa na Rádio Líder há um tempo atrás, quando a igreja se desculpava de algumas coisas do passado, e o senhor dizia, quando apareceu um fato de um outro sacerdote também, o senhor falou, olha, da mesma forma que ontem eu falei da bandalheira na área pública, eu também estou falando de alguns colegas que também pisam na bola. Sim. Se você olhar estatisticamente, né, Jaime, o número, graças a Deus, é mínimo. Mas o estrago que um só faz para a imagem, para o escândalo, é tão grande que já é suficiente, né? Meus amigos, voltaremos daqui a pouquinho com o nosso querido Padre Aurélio. Olha, queremos agradecer a audiência. Já recebemos aqui informações do Samuel que a nossa audiência hoje está enorme. Queremos agradecer os apoiadores. Eu dizia quando começamos esse programa que traríamos para cá pessoas que pudessem dar uma contribuição, que pudessem nos fazer melhores. E o Padre Aurélio é alguém que de fato nos faz repensar a vida, repensar os nossos valores. Valores como ética, moral, caráter, amor ao próximo. Tudo isso é vivenciado por esse sacerdote catarinense. Daqui a pouquinho estaremos de volta pela TV Oeste, pela internet tvoeste.org.br. Você sabia que em Formiga agora tem mais uma loja da Bike-C? É verdade. E é uma loja linda, ampla, moderna. Tem a bicicleta dos seus sonhos. E se você não encontrar a bicicleta que você quer, você pode montar a sua bicicleta com o Cici. Lá tem uma assistência técnica maravilhosa, com profissionais super capacitados e com todas as peças. Tem roupas e acessórios também. Conheça a nova loja da Bike-C em Formiga, a Rua Marechal Deodoro 149. A loja do centro continua a mesma. Vá conversar com o Cici, ele espera por você. Atenção Formiga e atenção toda a nossa região. A bicicleta dos seus sonhos, a sua bike, está na Bike-C, em uma das duas lojas. Na antiga rodoviária no centro e agora a moderna, ampla, confortável e convidativa loja da Rua Marechal Deodoro. Bike-C, o Cici está esperando
por você, viu? Apareça lá. A Aviação Formiga tem adotado importantes medidas para aumentar a segurança dos seus passageiros e também dos motoristas. A principal delas foi a colocação de câmeras de segurança em todos os seus ônibus. As imagens são monitoradas e muito importantes para eventuais ocorrências. Além disso, a população também pode colaborar. A utilização, por exemplo, do cartão Passe Fácil, ele reduz substancialmente o volume de dinheiro que circula nos ônibus, garantindo assim ao passageiro uma tarifa de menor valor também. Ou seja, o passageiro ganha duas vezes. Colabora com a segurança de todos os usuários e economiza ao pagar uma tarifa reduzida. Os cartões Passe Fácil estão à venda na Aviação Formiga, no bairro Souza e Silva, no guichê da Aviação Campo Belo, no terminal rodoviário, na Lorena Baby, a Rua Silviano Brandão, Rua do Fórum, e nos ônibus da Aviação Formiga com os seus motoristas. Quando você entrar em um supermercado, mercearia ou armazém, você vai encontrar diversas opções de marcas de farinha de trigo. Tem uma agora que está se destacando pela sua qualidade. É esta aqui, ó. Farinha de trigo Santo Grano. A melhor farinha de trigo da atualidade. O melhor grão para se fazer o melhor pão. Farinha de trigo Santo Grano é distribuída pela Azevedo Alimentos. É campeã em vendas em toda a região. Em todas as cidades onde nós estamos sendo vistos pela TV Oeste, você pode exigir. A senhora pode solicitar no seu supermercado esta marca, farinha de trigo Santo Grano. Ah, mas tem mais. Eu quero falar agora do lançamento, que é um espetáculo da Azevedo Alimentos. Você que gosta de fazer pão de queijo em casa, gosta de preparar o melhor pão de queijo, não esqueça de comprar essa mistura para se fazer o melhor pão de queijo. É mistura para preparo de pão de queijo Santo Grano. É lançamento também da Azevedo Alimentos. É a tradição mineira. E o mineiro adora pão de queijo. O mineiro gosta de pão de queijo mesmo. Com esta mistura aqui, o seu pão de queijo vai ficar mais saboroso ainda, fácil de fazer. Pode congelar e não precisa escaldar. Mistura para pão de queijo é Santo Grano e é da Azevedo Alimentos. Peça nas boas casas do ramo. O Sintranfor, Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Formiga e de Córrego Fundo, agora está com uma excelente promoção em parceria com a Eufrásio Autopeças e Oficina Mecânica. Atenção, hein? O sindicato e a empresa vão sortear um cooler no dia 27 deste mês. É isso mesmo, será sorteado um cooler dia 27. Veja como participar do sorteio na página do Sintranfor, ali no seu Facebook. O sorteio será dia 27 de junho. Participe, concorra e boa sorte para você. Muito bem, queridos e queridas, já voltamos e o assunto aqui, ó, tá muito legal com o Padre Aurélio, administrador, pároco da paróquia São Vicente Ferrer de Formiga. Ele é padre do Sagrado Coração de Jesus, fundação de Padre Deon. Quem foi o Padre Deon, Padre Aurélio? Ele era um sacerdote francês, a princípio da diocese, ele era um padre diocesano, tá? E que teve o desejo de criar um grupo de padres que, junto com ele, pudessem se dedicar basicamente a algumas coisas. Primeiro, a divulgação da doutrina social da Igreja. Ele é da época de Leão XIII, a primeira encíclica social, a Rerum Novarum, sobre as mudanças do mundo, da época, o surgimento das fábricas, a falta de legislação trabalhista fazia com que operários trabalhassem 18, 19 horas por dia, fazia com que crianças de 9, 10 anos fossem socadas em minas de carvão para carregar carvão para fora.
Aquilo tudo que nós temos hoje, amparado pela lei trabalhista, o Padre Deon não tinha nada disso. A igreja, na pessoa de Leão XIII, ela se preocupou com esse novo quadro mundial e quis legislar, dar a oposição da igreja sobre isso. E Leão XIII disse para o Padre Deon assim: eu quero que você pregue as minhas encíclicas, eu quero que você pregue a doutrina social da igreja. Então o Padre Deon criou um grupo de padres para pregar a doutrina social da igreja, para ajudar na formação do clero diocesano, que na época dele, lá na França, o clero diocesano era muito mal formado. Ele queria padres que se dedicassem à formação do clero diocesano e, sobretudo, também à divulgação da espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus. Né? Vamos voltar. A congregação é de 1878, tá? Sim. Voltando aqui para a Formiga, como é que é a rotina dos padres da paróquia São Vicente Ferrer? Tá. Vamos começar de manhã cedo. A gente acorda pelas 6 horas, tá? 6h30 nós estamos na nossa capelinha, lá dentro da casa paroquial tem uma capela, onde nós temos o nosso momento de oração comunitário, tá? Aí num determinado momento, 20 para 7, 15 para 7, um padre sai para fazer a hora do evangelho na Rádio Líder, diariamente. Um padre sai para fazer o programa de rádio e os outros fazem o seu momento de oração até 7, 7h10 por aí. Tomamos café e aí cada um vai cuidar da vida. Tá? Atende confissões, o outro vai atender doente, estuda, lê. A parte da manhã, cada um tem o seu horário de trabalho. Tá? Às 11 horas, nós nos encontramos todos os dias em casa para tomar um chimarrão. Todo dia a gente toma chimarrão lá em casa. Verão, inverno, é sagrado, nosso horário de chimarrão, às 11 horas. E é nesse horário das 11 horas que a gente faz a distribuição dos trabalhos da semana. Tem um doente para atender, tem uma casa para benzer. É nesse horário que eu passo o trabalho para os padres da equipe. Tá? Uhum. Por causa do Padre José, que gosta muito de horários certinhos, Padre José Stolfi, a gente, mais tardar, 15 para meio-dia, nós estamos almoçando. Tá? Almoçamos, aquela horinha de descanso depois do almoço é sagrada, né? E daí para frente também cada um se vira com sua tarde de trabalho que tem a fazer, cada um faz. Dentro daquilo que fora estabelecido no início da semana ou no dia anterior? Toda quinta-feira, no horário do chimarrão às 11 horas, eu faço a distribuição dos trabalhos do final de semana seguinte e da semana que vem. Então nós temos uma escala feita até sábado dessa semana. Mas quinta-feira eu já faço a distribuição dos trabalhos do sábado à noite, domingo e da semana seguinte. Tá? Então é semanal. A não ser os horários de atendimento do expediente paroquial, que já é fixo. O meu, por exemplo, é quarta-feira de manhã e quinta-feira à tarde. Cada padre tem o seu fixo, porque o povo gosta de saber quem é que está lá. Tá? Qual é o seu lazer preferido, padre? Eu gosto muito de ir por um lugar, um sítio, uma chácara, uma fazenda. Gosto muito de andar a cavalo. Né? Quando eu posso, às segundas-feiras, eu tenho um amigo muito querido, o seu Ari. Sim. E com ele a gente sai, dá umas voltas a cavalo. Me ajuda muito, me refresca a cabeça, me descansa. Gosto é por aí. Seu humor, como é que é? Normalmente bom. Eu sou meio rabugento com algumas coisas, né? Transparente demais? Sim, e gosto das coisas, assim, eu acho que a palavra tem que valer, sabe? Se eu dou minha palavra para alguém, se eu acerto um horário com alguém, eu vou cumprir aquilo, a não ser que haja uma coisa muito imprevista, mas eu gosto do combinado, que se valha o que foi combinado, que a honestidade para mim a fidelidade de uma amizade para mim é sagrada, o respeito pelo outro para mim é sagrado. É uns valores que eu acho que eu aprendi muito com meu pai, com a minha mãe, eram pessoas muito simples, mas que me passaram isso. O senhor acredita que isso vale a pena ser cultuado? Eu acho que é o que mais está fazendo falta hoje, sim, sabe? A palavra, a decência, o compromisso. Você marcar com uma pessoa, não, pode vir tal hora, eu vou estar lá te esperando. Até porque eu acho assim, o tempo do outro é muito sagrado, né? Uhum. Eu brinco assim, se eu fosse viver 800 anos, eu podia gastar tempo à toa. Mas nós vivemos uma vida muito curta, né? O padre Aurélio é uma pessoa vaidosa? Não
Não muito com roupa, com coisa assim, não. Eu só penso o seguinte, Jaime, eu tenho que fazer jus ao cargo que eu ocupo. Sim. Eu não posso andar maltrapilho, eu não posso andar sujo, eu não posso, né, andar desleixado. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu estou lá no meu quarto, de repente, lendo um livro, escrevendo um texto, vem a secretária de espada e tem uma encomendação para fazer. Eu tenho que me colocar diante de um público que tem o direito de ver um padre vestido decentemente. Não é luxo, eu acho que é obrigação da gente pelo trabalho que a gente faz. Padre, eu vou adentrar num tema agora que eu não vejo o senhor se debruçar muito sobre ele, mas vejo outros colegas do senhor com total liberdade e, é claro, de abordá-lo no âmbito da Igreja Católica. Porque a mim parece que a Igreja Católica em alguns países e no Brasil passa por dificuldades financeiras, se eu não estiver enganado. Como é que o senhor lida com a questão do dízimo? O senhor tem trabalhado o dízimo no âmbito da sua paróquia e como está a questão de receitas da paróquia São Vicente Ferrer, que acredito ter sido melhor no passado? Eu não falo muito de dízimo. Quem participa das missas lá sabe disso, eu não falo muito de dízimo. Nós temos no 4º domingo de cada mês, na missa das 9h30, sempre a gente reza em ação de graças pelos dizimistas, pela contribuição dos dizimistas. Então eu rezo aquela oração e agradeço a contribuição que eles estão dando. Por quê? Porque hoje, mesmo que... E eu acho que o dízimo é de acordo com aquilo que o nosso povo tem. O nosso povo hoje está com muito menos dinheiro do que já teve em outras ocasiões. Então é normal que também as contribuições do dízimo diminuam. O que eu tenho sempre acompanhado com o administrador, que é um leigo contratado, e com a comissão de leigos que administram a paróquia junto comigo, eu não compro uma cadeira sem pedir autorização para essa equipe. Sabe? Eu acho que a paróquia não é minha, eu só administro, e aí por isso eu tenho que ser muito mais sério, eu administro coisas que não são minhas, são do povo de Deus. Então eu acho que o mais justo é abrir o jogo, nós temos tanto em caixa, precisamos gastar isso, é possível agora ou vamos esperar? É como uma casa, né? Então a paróquia tem condições de se manter naquilo que é do dia a dia. Funcionários, água, luz, telefone, um abastecimento de carro, salário dos padres e tal, ela se mantém com o dízimo. E sobra um pouquinho, pouquinha coisa. Quando o senhor chama dízimo, aí entram os ofertantes. Isso, essas contribuições do povo, tá? Ela mantém o dia a dia. Eu costumo brincar assim, já que na nossa região é muito comum ouvir isso do povo, o dízimo seria na paróquia aquilo que o leite é na fazenda. O leite mantém o dia a dia. Se você quiser uma coisa a mais, você tem que vender um eucalipto. Ninguém fica rico com leite. Ninguém fica rico com leite. Não dá para manter a paróquia só com dízimo hoje. Então o que a gente faz? O dia a dia da paróquia é mantido com o dízimo. O extraordinário a gente tem que fazer. As festas do padroeiro, as festas de São Sebastião, das comunidades rurais. Eu faço de vez em quando uma campanha. Pegou bem, o povo gostou. A primeira vez que eu estava apertado, porque nós estávamos reformando a igreja matriz, eu fiz 5.000 envelopes, soltei no meio do nosso povo e pedi R$12 em cada envelope. Aí o pessoal dizia, não, padre, mas é muito pouco. Eu digo, gente, o 12 é o mínimo. Quem puder colocar 100, coloque 100. Por quê? Porque com 12 o pobre pode ajudar, né? E se aquele que tem mais condições quiser botar mais de 12, que ponha. E deu muito certo. Então eu já fiz umas 4, 5 vezes isso. E com isso a gente vai tocando a vida da paróquia e graças a Deus está. E biblicamente, o dízimo ainda está... É válido. Ainda é válido? É válido. Okay. O dízimo tem uma série de finalidades. É para ajudar... primeiro, ação de graças. Eu devolvo um pouquinho do muito que Deus me dá. É forma de eu me corresponsabilizar com a minha comunidade. Você chega na igreja, tem luz, tem microfone, tem sacristão, tem hóstia, tem vinho, tem tudo que precisa para celebrar. Gente, isso não cai do céu, né? Isso tudo tem um custo, né? Ô padre, para fecharmos esse bloco, uma pergunta também que foge ao seu cotidiano. Como é que o senhor avalia, como o senhor vê sacerdotes que se afastam do sacerdócio para se lançarem na vida pública, candidatos a prefeitos, candidato a vereador ou a deputado? O senhor acredita que isso
É bom para a igreja? É ruim para a igreja? Como é que o senhor emite a sua opinião nesse campo específico? É meu parecer, mas tem também alguma coisa da igreja. É o seguinte, tem coisas que nós padres, poderíamos e deveríamos deixar para o leigo fazer. Eu não preciso ser candidato a prefeito como padre, eu não preciso ser candidato a deputado, eu preciso ser padre. Tem leigos muito mais preparados do que eu e muito melhores do que eu para fazer isso. O Concílio Vaticano II fala muito disso. Cabe ao leigo cristão, seja ele católico, evangélico, cabe ao leigo de fé mudar, ser fermento nessas massas da política, da administração. É ali o lugar do leigo. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, se eu for deputado, quem vai atender as confissões enquanto eu estiver na Assembleia? E os votos que o senhor fez outrora? Pois é. Então, assim, eu até podia usar o salário de deputado e distribuir tudo para os pobres, vamos supor. Mas não é isso. Enquanto eu estou lá fazendo o trabalho do leigo, o leigo não pode estar atendendo o povo de Deus naquilo que é específico do padre. Então, por isso, na maioria das dioceses, Jaime, os bispos têm batido com muita frequência nessa tecla. A nós cabe o atendimento do povo de Deus. Essa parte de administração, de política, isso não é para nós. Deixa o leigo fazer, tem tanta gente capaz para fazê-lo. Nós vamos para mais um intervalo e já voltaremos com o padre Aurélio Pereira, falando da sua vida, falando da paróquia São Vicente Ferrer, aqui pela TV Oeste. Até daqui a pouquinho. Agora você vai voltar a sorrir naturalmente. É isso mesmo, vai voltar a sorrir naturalmente, alimentar-se com segurança, vai poder se comunicar à vontade. Com a Implantes Dentários, você muda de vida em apenas 24 horas. É isso mesmo, em apenas um dia, com acompanhamento médico para as pessoas que têm um pouco de receio e também com um apartamento para repouso pós-cirúrgico. Você pode colocar 1, 2, 5, 10 dentes, não faz diferença. A Implantes Dentários, com a equipe do Dr. Luiz Gonzaga, o nosso querido Zaga, e também acompanhado da sua filha, você vai pagar em suaves parcelas. Você vai dar uma entrada e vai dividir da forma que melhor lhe aprouver. Procure a Implantes Dentários e volte a sorrir naturalmente mesmo. A Implantes Dentários fica aqui em Formiga, na Avenida Rio Branco, 530. O Zaga te espera. Vai lá! Aviação Campo Belo atende sua necessidade de transporte de cargas e encomendas em 91 cidades com agilidade e absoluta segurança. Uma equipe é treinada e especializada para manter o compromisso de oferecer cada vez mais segurança, pontualidade e comodidade aos seus clientes. O investimento constante em seus veículos, o treinamento dos motoristas e colaboradores, a realização de pesquisas de opinião e a implantação de uma política clara de comunicação garantem aos clientes tranquilidade e segurança na entrega das suas cargas e encomendas. A Campo Belo Cargas e Encomendas atende 91 cidades entre Minas Gerais e São Paulo, em rotas próprias ou redespacho com transportadoras parceiras. Agora eu vou falar de uma coisa que é melhor do que canjica e pé de moleque. Eu vou falar do arraial de ofertas do Bazar Guri. Está demais, tudo baratinho, baratinho. E para esquentar nesse friozinho, o Bazar Guri tem manta Juri para casal pelo melhor preço da cidade, inclusive em várias cores para combinar com a sua casa. Aqueça-se neste inverno com os produtos do arraial de ofertas do Bazar Guri. Leve mais por muito menos. Bazar Guri, Praça Getúlio Vargas, aqui em Formiga. Você aposentado e pensionista
pode fazer agora o seu empréstimo na Fazcred em até 72 meses. Funcionário público estadual e federal em até 96 meses. Consórcio de cartas já contempladas também tem na Fazcred. Financiamento e refinanciamento de veículos e de caminhões. Cred Casa, a forma que você tem fácil de fazer dinheiro com o seu próprio imóvel. Fazcred tem crédito pessoal em 16 vezes. A primeira parcela você tem 45 dias para pagar. O pagamento é através de boleto bancário. Se você fizer o crédito pessoal na Fazcred, estará concorrendo a um prêmio de até R$100 mil. O aposentado com margem ou sem margem pode fazer o crédito pessoal. Fazcred está esperando por você. Direção do João Adolfo e da Cidinha, bem atrás do Banco do Brasil. Saúde, atenção, carinho, promoção é com a Drogaria Areias Brancas. Vejam vocês todos, telespectadores, o que a Drogaria Areias Brancas mandou aqui para o nosso programa hoje. Coleston, tintura Coleston está com ótimo preço na Drogaria Areias Brancas. Você está procurando por um nebulizador? Olha esse aqui, ó, nebulizador na Drogaria Areias Brancas, tem um preço que ninguém tem. Tem também o termômetro digital. Ninguém deve ficar em casa sem um termômetro, sobretudo você que tem filhos. Adquira esse termômetro na Drogaria Areias Brancas. Olha esse pacote de luvas de procedimento. Luvas procedimento também na promoção da Drogaria Areias Brancas. O sabonete íntimo, este sabonete íntimo da Dermacide está com excelente preço também na Drogaria Areias Brancas. Além do bom atendimento, do carinho, do respeito que a Drogaria Areias Brancas tem por você. Drogaria Areias Brancas fica na subida para o Polivalente, com a direção do Ronaldo e da Jaqueline. Viva bem, viva com saúde, mas conte sempre com a Drogaria Areias Brancas. Muito bem, meus amigos e minhas amigas, já voltamos. Estamos aqui pela TV Oeste e para todo o Centro-Oeste de Minas Gerais, agradecendo aos nossos apoiadores. Muitíssimo obrigado a todos vocês que acreditam nesse projeto. Hoje, com muita honra, com muito prazer, para mim e para toda a cidade de Formiga e região, a presença do reverendíssimo Padre Aurélio, pároco da paróquia São Vicente Ferrer, padre do Sagrado Coração de Jesus. Só aqui em Formiga, são quantos padres SCJ, Padre Aurélio? Tem uns 10 a 12, né? Ou mais? Hoje nós somos em 4 que trabalhamos na paróquia São Vicente. Padre Fábio é pároco da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, mora conosco na paróquia, na casa paroquial. E o Padre José, que já doente, não trabalha mais. Nós somos em 6. Mas eu referi assim, filhos de Formiga que são SCJ. Ah, não, bem mais. Eu não lembro direito o número, mas eu acho que deve chegar perto de uns 20, cara. E os primeiros me parecem que foram Dom Wagner e Herculano. E eu estava lá, sim. Como diria Claudinei dos Santos. Claudinei, saudoso. Né? Padre, o futuro da igreja, o presente da igreja, na visão do senhor, pela conduta, pela condução, pela forma singular do Papa Francisco. Eu acho que, de fato, nós tivemos uma graça muito grande, né? Quando o Papa Bento XVI, que foi uma coisa assim que parece que chocou o mundo por ter renunciado, muita gente dizia, não sei o que, é o fim da igreja, não sei o que. Primeiro, eu acho que foi uma das atitudes mais lindas do Papa Bento XVI, de poder chegar para o mundo e dizer, eu não dou mais conta, eu estou com 80 e poucos anos, não estou bem de saúde, não dou mais conta de fazer aquilo que o cargo exige. Sem ter cometido nenhum deslize. Não, tranquilo. Né? É um homem, né? Com muita humildade, ele diz, eu não dou conta, ponto. E aí, olha como foi feito de forma muito serena, pacífica, a transição, a escolha do outro. Como é bonito a atitude do Papa Bento XVI diante do Papa Francisco, de saber, eu estou no meu cantinho, minha função agora é estudar, é rezar, é escrever, né?
eu vou ajudar a igreja de outra forma. Deixa outro que tem mais condições fazer o trabalho. E aí nós tivemos a graça de escolher um homem como o Papa Francisco, né? O que mais me chama a atenção nele? Primeiro, ele chama a atenção muito para a coerência da igreja. Ou a gente vive aquilo que prega, ou mais dia, menos dias, a gente vai ser apanhado de calças curtas, né? O Papa tem batido muito nessa questão da fidelidade ao que é essencial ao Evangelho, que é o amor, que é a justiça, que é a honestidade. Esses valores que fazem a vida humana, né? Porque quando Jesus falava do reino de Deus, ele não queria nada que nós experimentássemos entre nós aqueles valores que são do coração de Deus e que fazem a vida ficar melhor. A bondade, o perdão, a misericórdia, o respeito à vida. Olha como o Papa tem falado do respeito à vida. Então eu acho assim, nós tivemos uma graça muito grande, né? A coerência daquilo, a exigência dele, por exemplo, para os bispos e para nós padres. Outro dia ele baixou um decreto lá dizendo assim, o bispo que acobertar algum mal feito de um padre está fora, está suspenso. Estava aqui, eu ia citar isso para o senhor aqui. Quer dizer, não passa a mão na cabeça de ninguém. Exatamente, justamente pelo desserviço, pelo estrago que uma pessoa pode fazer, né? Então, isso tudo eu acho que é graça de Deus e nós temos que ajudá-lo no que for possível. Ô, padre, o senhor acredita que ele quer levar a igreja para onde? O que é que a Igreja Católica tem como meta, como objetivo, pelas mãos do Papa Francisco, que o senhor consegue detectar? Eu penso que ele está tentando colocar na prática aquilo que o Vaticano II pedia há 50 anos atrás. O Vaticano II dizia assim, a igreja não são os cardeais, a igreja é o povo de Deus. A igreja é uma pirâmide, a base dela, muito mais ampla do que a pontinha lá em cima onde estão os cardeais, é formada pelo povo de Deus. E o Papa percebeu isso, que durante muito tempo se encastelou lá em Roma um grupo de cardeais que estava distante dos anseios do povo de Deus. Parece que nada do que o povo de Deus vivia chegava lá. Agora o que o Papa diz? Bispos, ou vocês têm cheiro de ovelha ou vocês não são pastores. Tem que ir para o meio do povo. Ou então vocês cheiram a ovelhas ou vocês não são pastores. Porque o pastor que não tiver cheiro de ovelha não chegou perto dela. Então o Papa tem batido muito nessa tecla de uma igreja que tem que sair, uma igreja que tem que ser mais simples, uma igreja que tem que ser mais pobre, uma igreja que tem que ser mais próxima. E ali teve um fato bonito quando ele veio ao Brasil. Mostraram para ele o Papa Móvel. E mostraram para ele um carro com uma gaiola de vidro onde ele ia ficar lá dentro. Sabe? Vidro blindado. E ele disse, eu não vou para o Brasil. Perguntaram, por quê? Ele disse, se eu não puder pegar na mão das pessoas, se eu não puder chegar perto das pessoas, se eu tiver que ficar dentro de uma gaiola de vidro, eu fico em Roma. E aí ele exigiu um carro que não tivesse proteção nenhuma contra a bala. Mas eu quero poder chegar perto das pessoas. Senão não adianta ir no Brasil. Se for para falar com eles de longe, eu falo daqui. Então, esta igreja próxima, esta igreja, né, gente com gente. Foi isso que Jesus fez. Voltando para a Formiga, o Padre Aurélio, a população e especialmente os paroquianos da sua paróquia São Vicente Ferre estão em dívida com a paróquia ou tem sido solícito, tem correspondido às expectativas, aos chamamentos do pároco? Não, eu só tenho a agradecer, cara. Assim, em pouco tempo nós fizemos coisas muito bonitas na paróquia, sabe? Assim, sem ser pesado para ninguém. Quando eu cheguei, eu assumi a paróquia, logo no início de 2011, o prefeito da época, o Aloysio Veloso, ele logo me procurou e perguntou, padre, o que o senhor vai fazer com a igreja matriz? Dizia, por quê? Tem que reformar. Digo, me dá um tempo, nós precisamos arrumar dinheiro para reformar. E não tínhamos dinheiro. A reforma externa da igreja matriz passou de R$500 mil. Porque nós trocamos tudo que tinha de podre, que a gente conseguiu enxergar, foi tirado fora e posto madeira nova. Tinha umas janelas de metal que o povo dizia para mim assim, padre, tira essas janelas de banheiro da nossa igreja. Digo, se vocês me ajudarem, nós tiramos. Nós conseguimos reformar a matriz,
trocamos o som da igreja, reformamos a casa paroquial, nós estamos reformando aquele auditório do salão paroquial que vai ficar lindo. Um ambiente que o povo de Formiga merece. Isso só é possível porque o povo tem correspondido às provocações e às iniciativas que, junto com a diretoria da igreja, a gente tem feito. Então, essa reforma, diria, cobrada pelo prefeito de então, ela só se tornou possível pelos recursos da comunidade. Da comunidade. A comunidade. A igreja não conta com verba estadual, municipal? Nós tínhamos promessa primeiro de 30 mil reais da Secretaria da Cultura, depois foi passado para 60 mil e não ganhamos nenhum centavo. Da atual gestão ou da anterior? Da gestão passada. Da gestão passada. Por quê? Porque a igreja matriz ela é tombada pelo patrimônio. Sim. Então a Secretaria da Cultura disse, não, nós vamos ajudar na reforma. Digo, tudo que vier é lucro, né? Não veio. Tudo bem. O povo fez, sabe? E isso mostra que, assim, com jeito, com apelos que a gente faz, o nosso povo quer ver a coisa acontecer. Quando eles viram a igreja cercada de andaimes, eles viram, a coisa é séria, vamos ajudar porque precisa ser feito. Ô padre, e a sua paixão, que é a fazendinha, que tem recuperado pessoas, a igreja o senhor tem dado um apoio, o terreno lá, segundo informações, é da paróquia, em síntese, tem valido a pena a fazendinha, tem restaurado vidas, tem recuperado vidas? A Casa Divina Misericórdia, ela é, até para o povo saber direitinho do que se trata, né? Ela é uma entidade autônoma, não pertence à paróquia, ela tem um CNPJ próprio. Nós ganhamos aquele terreno em doação via comodato da prefeitura. O que é o comodato? Enquanto tiver Casa Divina Misericórdia, o terreno é nosso. O dia que fecharmos a casa, a prefeitura pode pegar o terreno de volta, né? E nós, assim, outro dia ainda fizemos um levantamento. Nós já concluíram nos últimos meses 13 acolhidos concluíram os seus 9 meses de tratamento. Tá? Desses 13, 11 estão perseverando. 2 recaíram no uso de drogas. Tá? Então, para nós, por pouquinho que pareça, você vai dizer, pô, mas o que é 11 no mundo da droga? São 11 famílias que estão vivendo melhor por causa daquela obra. Né? Então, parece uma gota no oceano, mas Jesus falava disso. Ele falava era do grão que cai na terra e produz. Né? E falando em Jesus Cristo, o que é que Jesus tem mais impactado no senhor? O que é que o senhor mais acha extraordinário no Jesus que esteve aqui, o Jesus homem, e no Jesus Deus, no Jesus divino, no Jesus que salva, no Jesus que é capaz de transformar a vida do homem, o ser humano por inteiro? O que mais me chama a atenção, Jaime, é a proposta dele da gente, com um pouquinho de esforço de cada um, poder viver muito melhor aqui, já. Um pouco de compreensão, um pouco de misericórdia, um pouco de paciência, um pouco de partilha. Jesus não tira, assim... Tudo que ele pediu foi isso, prestem atenção, ali onde você vive pode ser muito melhor se você for um ser humano melhor. Eu tenho batido muito nessa tecla. Né? Aquela Eucaristia que eu vou buscar lá na missa, se ela não for para dentro da minha casa e me fizer lá dentro de casa um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, não adianta eu ir na missa. Ou então eu não entendi a Eucaristia. Né? Então o que Jesus queria era isso, que aqui já a gente vivesse melhor, porque depois lá no céu Deus dá conta, mas aqui quem faz somos nós, né? Então o que mais me chama a atenção em Jesus é essa, assim, ele era um cara profundamente preocupado com o outro, com o ser humano, com aquilo que eu posso fazer, que você pode fazer para que a vida seja melhor. Né? Pequenas coisas. Se voltasse o tempo, seria padre de novo? Seria, com grande alegria. Alguma decepção, padre, ao longo desses anos todos como sacerdote? Eu não digo que seja decepção. Às vezes você nota assim, eu começo alguma coisa, ou outro padre pode sentir o mesmo em relação a mim. Às vezes a falta de continuidade. A falta de continuidade de trabalhos, de projetos, não porque fui eu que comecei, o outro que começou. É pelas energias que se perdem. Vamos supor assim, daqui a pouco o Jaime se aposenta, ninguém vai tocar a Rádio Líder. Ninguém vai querer continuar o programa Jaime Mendonça na TV. Dá a impressão assim que tudo que eu fiz cai por terra.
né? Então, às vezes, eu sinto que onde mais nós perdemos energia é na falta de continuidade. Isso ocorre demasiadamente no meio público, né? Sim. Começa-se a levantar uma obra, de repente fica aquele elefante branco Exato, lá exato. E o povo pagando Então, nesse preço. sentido, assim, às vezes você começa uma coisa que teria chance de ir para frente e daqui a pouco ela morre. Isso deixa a gente meio triste. Mas decepção não tem, não, graças a Deus. Indignação como cidadão. Aí não falta, né, cara? Não, eu só acho assim que é triste ver um país como o nosso na situação que está. Quem não se indignar com isso, eu não sei em que planeta vive. Né? Porque assim, você imaginar um país como o nosso, que tem potencial agrícola, tem potencial industrial, tem potencial de pessoas, e chegar na situação que nós estamos hoje, e quando você vai ver, não é porque Deus não foi camarada com a gente, nos dando safras, clima, não, foi má administração e falta de consciência, e roubalheira. Decadência moral, ética, caráter. Aí eu acho que não dá para não se indignar, né? Meus amigos e minhas amigas, eu poderia fazer mais 3 programas com o Padre Aurélio. Vamos fazê-los, se Deus quiser. Eu queria muitíssimo, nesse final do programa, deixar esse espaço ao Padre Aurélio para ele se despedir da população, que eu tenho certeza que hoje nós batemos todos os índices de audiência nesse horário. Agradecer pela bondade do senhor, o carinho do senhor, colocar a TV Oeste, que é uma TV fundacional, à disposição da paróquia, à disposição do senhor enquanto pároco, enquanto cidadão, dizer da minha admiração pessoal, do meu respeito pessoal pelo senhor, e o senhor me realizou muito ao conceder-me essa entrevista. Que Deus o abençoe, que a comunidade continue lhe apoiando, e até o próximo programa, se Deus quiser, Padre. Obrigado. Agradeço essa oportunidade. Quem tem que agradecer sou eu, né? Acho que é muito importante a gente estar próximo do nosso povo, e nada melhor do que você estar próximo do que estar dentro de casa do povo. E esta é uma forma da gente entrar na casa sagrada, na igreja doméstica do nosso povo. Então, para mim foi uma alegria, uma honra e um motivo de profunda gratidão. Este Padre Aurélio Pereira, SCJ, Sagrado Coração de Jesus, catarinense, nasceu em 1961 e que tem um profundo amor por formiga e que tem encantado a todos com a sua disciplina, com a sua responsabilidade, com a sua espiritualidade, com seus conhecimentos também. Fiquem todos com Deus. Muitíssimo obrigado aos nossos apoiadores, aqueles que emprestam o nome das suas empresas para que este programa se torne realidade. Até o próximo programa, se Deus quiser.